Caros amigos do canal Via Romana, estamos aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Rafael Queiroz. Hoje nós estamos trazendo aqui no canal o ilustre Marcelo Silveira, que é um dos fundadores da Frente Integralista Brasileira, que reorganizou o movimento integralista aqui no Brasil a partir de 2005. E o Marcelo é uma pessoa que tem um grande cabedal cultural, um grande conhecimento sobre o que é, né, a história do Brasil, o nacionalismo no Brasil, e notadamente o integralismo. E eu estou trazendo ele aqui ao nosso canal para nós discutirmos uma série de questões relativas à Frente Integralista Brasileira. Inclusive, algumas pessoas aqui do canal chegaram ultimamente a me perguntar sobre o que eu penso a respeito dos rumos que a FIB tem tomado, e acho que nada melhor que o Marcelo para falar disso, porque ele, além de ter sido um dos fundadores da FIB, foi o seu primeiro presidente. Lembrando que a FIB é uma coisa, a Ação Integralista Brasileira, que existiu lá na década de 30, é outra, embora ambas as organizações estejam vinculadas aí à doutrina de Plínio Salgado, Gustavo Barroso, etc. Tá bom? Eu gostaria aqui de passar a palavra ao Marcelo para fazer suas considerações iniciais. Se tem alguma coisa que ele queira acrescentar a respeito da sua biografia, que ele considere importante para o nosso público compreender a presença dele aqui no nosso canal e a relevância do que ele vai trazer para nós hoje. Marcelo, fique à vontade. Antes de mais nada, eu queria congratular o Rafael pelo seu trabalho. O Rafael é um patriota, um homem de valor, um intelectual, e eu acompanho o trabalho dele no canal e acho que as críticas dele, as análises dele são totalmente pertinentes para o momento político atual. Eu admiro muito o Rafael e eu, de certa forma, até fico chateado por ele não ter um impacto maior na sociedade com as análises dele, porque, basicamente, o perfil que ele traça é aquilo que eu acredito. Sobre a situação política atual, sobre os acontecimentos, sobre os rumos, as críticas do ponto de vista econômico, social e de governo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer essa análise sobre o trabalho do Rafael. Foi por isso mesmo que eu aceitei participar dessa live, porque eu sabia que estaria em boas mãos, estaria dialogando com alguém que realmente é patriota, alguém que é nacionalista, alguém que tem uma envergadura cultural, intelectual para discutir as questões que nós vamos discutir. E com relação à Frente Integralista Brasileira, de fato, houve um agrupamento inicial em 2005, havia um sujeito de Campinas, o Cássio Guilherme, e que aglutinou, ele teve o mérito de juntar os integralistas, ou quem era simpático ao integralismo naquela época, mas ele desvirtuou completamente o que seria o integralismo, a doutrina. Ele colocou ideias exógenas e ele incluiu, né, no corpo, vamos chamar, doutrinário do movimento, coisas que não tinham nada a ver com o integralismo, e fez ressalvas e concessões a pontos de vista de ideias que não tinham a ver com o integralismo. E, na época, isso daí foi 2004, 2003, idos de 2004, 2003. É interessante colocar que, nesse momento, nenhum daqueles que estão hoje na liderança, na administração, na diretoria da FIB, faziam parte das nossas reuniões. Era a casa de Plínio Salgado, era uma sala pequenininha na Avenida Casper Libero, em São Paulo. Nós nos reuníamos, era o professor Carvalho, que era o presidente da casa de Plínio Salgado. Ele é o falecido já. Gostava dele pessoalmente, embora hoje tenha ressalvas algumas coisas, do ponto de vista
ideológico, político, mas assim, ele era uma pessoa muito idealista, uma pessoa muito, vamos dizer assim, correta. Era uma pessoa íntegra, então, independente das diferenças que eu tivesse com ele, eu entendia que ele era uma pessoa íntegra. E o Lucas, que hoje está na FIB, o professor Carvalho era tio-avô dele, né? Então, havia um vínculo, né, familiar entre eles. E o Lucas chegou bem depois, assim como o Victor, que foi presidente da associação, chegou depois. O Moisés, o Matheus, que estão na FIB, são os nomes que eu sei, né, que estão na liderança do movimento. Eles chegaram muito depois dessa época, eles não participaram de nada disso. O único que realmente tinha algum vínculo com o movimento desde essa época é o Paulo Fernando Costa, né? Os demais, eles chegaram depois, eles não sabem de nada do que aconteceu nessa época e não participaram de nada disso. Até para não perder o fio da meada, acho que você fez algumas outras perguntas antes. Você pode repetir se faltou alguma coisa daquilo que eu falei? Tá bom. Marcelo, agradeço seus elogios e só para esclarecer o público, né, nós nos conhecemos quando o Marcelo empreendeu uma iniciativa de tentar escrever um livro esclarecendo o papel destrutivo, negativo do Olavo de Carvalho. Acabou que essa iniciativa não foi para frente, mas fizemos amizade naquele período. E essa nossa apresentação aqui, ela vai muito na linha do que nós temos conversado desde então a respeito dos rumos do movimento integralista no Brasil via FIB. Porque, só para a gente contextualizar, a gente pega 2018 e o que a gente viu ali naquele período foi um pessoal entrando na campanha de eleição do Bolsonaro, que ali em 2018 já tinha uma plataforma claramente entreguista, antinacional, que se, obviamente, apresentava como uma plataforma patriótica, mas de patriótica não tem nada. A gente já esclareceu isso aqui no canal diversas vezes. E isso tudo criou um certo espanto, né? Não só em nós, como também em outras pessoas que se preocupam com o destino nacional. E exatamente por isso, para esclarecer o que vem acontecendo com a FIB nesses últimos tempos, é que o Marcelo está aqui. Eu acho fundamental a sua presença, Marcelo, porque, como você viu, a FIB, você esteve, né, na reformulação aí do integralismo, na reestruturação do integralismo, melhor dizendo, aqui no Brasil, esteve ali nos albores, né, da FIB. Acho que é uma voz, tenho certeza que é uma voz fundamental para nós entendermos o que é exatamente o caminho para o nacionalismo no Brasil. Porque há uma grande confusão nos meios nacionalistas brasileiros, né, em relação a que caminho, que doutrina seguir, que postulados, que princípios afirmar. Né? E por isso a sua vinda aqui é fundamental. Então, eu vou passar aqui para as perguntas. Não sei se você tem mais alguma coisa a colocar, se tiver. Não. Pode perguntar, tranquilo. Tá bom, então. Então, vamos seguir aqui. Nós vamos começar perguntando o seguinte. A primeira pergunta nossa é sobre o seu artigo Integralismo no século XXI e a questão social, onde você afirma que esta questão continua sendo o grande dilema do sistema capitalista. Todavia, nos parece que a FIB esteja completamente alheia, hoje em dia, a essa questão, pois, nos últimos anos, enfocou mais a ameaça socialista que a ameaça neoliberal. O que, na sua opinião, fez a FIB marginalizar essa questão social ao ponto de vermos agora lideranças suas vinculadas ao governo neoliberal de Jair Bolsonaro? Bom, primeira coisa que é preciso contextualizar aqui é o seguinte: a FIB, até o momento que eu fiz parte, ela nunca passou de movimento embrionário. Havia algumas pessoas de valor lá dentro, havia pessoas idealistas, mas a FIB foi e continua sendo, creio eu, um movimento pequeno, né?
Com o advento das redes sociais, da internet, isso daí se tornou muito mais premente agora. A gente viu claramente, né, que os meios de comunicação, os veículos de comunicação de massa, eles perderam o seu poder, né? E a eleição do Bolsonaro sacramentou isso. Mas no momento em que eu fiz parte da FIB, era um grupo coeso, era um grupo fechado em torno da Casa de Plínio Salgado, que era uma entidade cultural, mas que aglutinava, que aglomerava os integralistas aqui em São Paulo, e havia contatos com integralistas, com pessoas simpáticas à doutrina integralista, ao pensamento político doutrinário do Plínio Salgado no Brasil inteiro, né? Então, eu cheguei nesse grupo, fui acolhido e, por algum motivo, eu fui acolhido como liderança. Quando chegou o Cássio, que eu citei, ele chegou com ideias muito exógenas ao movimento. Era um gênio difícil, uma pessoa difícil, e depois de algum momento, naturalmente, sem que eu realmente quisesse, eu tivesse grandes pretensões, eu fui alçado à liderança do movimento. E na minha juventude, no meu idealismo, entendendo o que era, na minha visão, o correto para o Brasil, eu aceitei o fardo. Embora eu nunca tenha achado, isso daí é muito importante eu esclarecer, eu nunca tenha achado, observando o que havia de disponível que nós tínhamos para trabalhar, eu naturalmente acabei me levando como liderança. Depois de um tempo que nós já estávamos organizados, fazendo reuniões regulares, surgiu o Victor. O Paulo Fernando, eu vou falar mais dele depois, porque ele é uma figura central hoje na FIB, né? Parece-me, pelo menos, sem que eu participe. Ele realmente já fazia parte vamos dizer, nominalmente, dos movimentos integralistas, embora nunca tendo um papel ativo. Ele sempre foi aquele membro secundário que, na minha visão, sempre aproveitou do movimento integralista para conseguir alguma projeção política. Então, e continua sendo assim até hoje, né? Eu não vejo que ele tenha feito nada de relevante realmente pelo movimento integralista. Agora, voltando ao fio da meada, então as coisas se desenrolaram mais ou menos dessa maneira. Eu fui alçado à liderança do movimento, foi um consenso que acabou acontecendo. Lógico que nem todo mundo gostava de mim, mas a maioria acabou consentindo e que eu assumisse a liderança do movimento. Victor, Lucas, Moisés, Mateus, todos que estão hoje na liderança do movimento não me conheciam dessa época. Alguns deles chegaram na FIB, no caso do Moisés e do Mateus, depois mesmo de eu sair do movimento. Então, eles não acompanharam nada do que aconteceu nessa época, nesse período. O máximo que eles sabem sobre mim é baseado em fofoca de que fizeram depois que eu me desliguei do movimento. E retomando a sua pergunta, você falou a respeito da minha visão sobre a ligação da FIB com o governo Bolsonaro. Isso. Eu sempre fui contra Bolsonaro, muito antes dele ser candidato à presidência. Eu já percebi influências claramente neoliberais, já percebia uma associação dele com o pior que existe hoje no Brasil, e aí eu posso incluir os neopentecostais, os sionistas, né? E eu já colocava descrédito, né? Eu sempre o vi como um sujeito extremamente despreparado para assumir a presidência, né? Então não acalentava nenhuma esperança que pudesse algo de positivo surgir dele como líder máximo da nação. E, na realidade, embora a Frente Integralista Brasileira, a FIB, negue esse apoio ao governo Bolsonaro, sim, isso se instrumentou e se materializou quando o Victor Emanuel, ex-presidente, subiu no palanque em plena militância bolsonarista para apoiar a candidatura do Bolsonaro. Então é inegável que há uma associação, né,
próprio Paulo Fernando ele foi exonerado, não sei o motivo, fiquei sabendo recentemente que ele foi exonerado, mas ele foi assessor da Damares. Então, nós tivemos aí um membro da Frente Integralista Brasileira participando do governo. Então, eu sempre fui contra, sempre achei algo muito condenável que o movimento nacionalista, como um integralismo, se associasse a uma farsa burlesca como é esse atual governo. Perfeito, obrigado, Marcelo. Vamos seguir, então, para a segunda pergunta. Também, reverberando toda essa relação da atual FIB com o governo, recentemente houve a filiação de algumas lideranças da FIB atual ao PTB. Lembrando que o PTB do Roberto Jefferson, que é um corrupto conhecido, aliás, não é mais o PTB do Vargas, né, que ainda mantinha, a bem dizer, um nacionalismo econômico. Ainda que fosse um nacionalismo capenga, o PTB ele nasce sob o signo do nacionalismo econômico, a defesa da soberania econômica do Brasil. Mas hoje, o atual PTB ele tem um estatuto totalmente diferente, né? Foi mudado pelo Roberto Jefferson, onde ele postula o Estado mínimo, que é um princípio neoliberal. Ou seja, não tem mais nada a ver com aquele PTB histórico do passado, etc. O que dizer disso tudo? O que você teria a dizer disso tudo, da filiação desses membros da FIB ao PTB? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte, né? O integralismo, e aí é uma questão delicada. Eu não gostaria de fazer tantas digressões, até para não inflar nossa live demasiadamente. Uma coisa é o integralismo, A e B, outra coisa é o projeto do Nilo Salgado no PRP. Né? Uhum. O integralismo, por definição, né? Se você se diz integralista, você não é liberal-democrata. Você não acredita no sufrágio universal. Você não acredita em pluripartidarismo. O integralismo propugna a extinção do processo eleitoral liberal-democrático e propugna, né, um status quo político totalmente diferente que não dê margem às aberrações que nós vemos que acontecem no pluripartidarismo desde então, aconteciam e continuam acontecendo. Então, feitas essas ressalvas, é necessário que se enfatize que a FIB não tinha nenhuma restrição, e nos próprios estatutos do movimento havia claramente uma parte que dizia que os associados poderiam se filiar livremente e votar nos candidatos da sua preferência. Né? E eu concordei com isso, eu assinei isso. Tá? Então, é bom pontuar essa parte. Agora, com relação a associar lideranças do movimento diretamente a um criminoso, um corrupto, um oportunista, Roberto Jefferson é isso. É bandido. Todos nós sabemos isso. Então, associar publicamente o movimento a isso. O Paulo Fernando, é necessário se citar, porque não gostaria de entrar nisso, mas é necessário. Eu conheci esse indivíduo em torno de 1999, 2000, né? Num congresso da Frente Pátria Unida, em Santos. Saudoso companheiro Luiz Alonso. Ele é saudoso quando eu digo porque eu não vejo há muito tempo, mas que eu saiba, ele está vivo ainda. Está vivo. Perfeito. E o Paulo esteve lá, né? Ele sempre foi muito ligado à questão antiabortista, ao movimento pró-vida família, e ele esteve lá, né? E eu conheci nessa época. Depois a gente acabou tendo algum convívio. Ele veio algumas vezes em São Paulo, morava ainda na minha mãe antes de casar, e ele ficou na minha casa algumas vezes. Pousou na minha casa, eu ofereci, pode ficar na minha casa.
E ele ficou na minha casa, nós cultivamos um convívio naquela época e tudo bem, daí, depois disso é que surgiu a FIB. Mas ele foi candidato pelo PRONA, ele foi chefe de gabinete do deputado Elimar Máximo Damasceno, que foi um dos deputados que entrou naquela votação extraordinária que a Enéas teve. Ele puxou 4, 5 ilustres desconhecidos. 2002, né? 2002, exatamente. E o Paulo, né, ele é de Brasília, é do Distrito Federal, ele esteve como assessor do deputado Elimar Máximo Damasceno. Até hoje eu tenho um livrinho dos discursos do deputado Elimar. Foram todos os discursos escritos pelo Paulo, na verdade. O deputado Elimar apenas leu esses discursos. Ele fez algumas menções honrosas, uns discursos lá, honrosos, Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale. Na época eu achei muito bom aquilo, achei meritório, né? Embora quem pronunciou e assinou o discurso foi o deputado, mas foi o Paulo que escreveu. Foi nessa época que nós estreitamos mais ligação, e ele externou, né, o intuito dele, o objetivo dele de sair deputado pelo PRONA aqui em São Paulo, estadual. Demos todo o apoio a ele. A Casa de Plínio Salgado foi o comitê eleitoral dele na época, porque houve um desentendimento dele com o professor Adriano Benayon, já falecido, que era o economista que norteava o ponto de vista econômico do PRONA, do doutor Enéas. Eles eram amigos pessoais. Nenhum foi eleito, foram votações bem inexpressivas, e o doutor Enéas foi reeleito naquele momento, em 2006, com 500 e poucos mil votos, mas não foi suficiente para puxar mais nenhum deputado junto com ele. Na eleição anterior ele puxou 4, do qual só um ficou, 4 ou 5, não me recordo agora, só um ficou, que foi o deputado Elimar, e o Paulo ficou com ele, como assessor de gabinete. E depois disso, né, houve o PRONA desapareceu. Houve uma fusão com o PR na época do Aldemar Costa Neto, que é outro bandido, e o PRONA deixou de existir. E o Paulo ele chegou a ser candidato a deputado federal pelo Distrito Federal pelo PSDB, apoiou o Aécio, né? Aécio Neves, subiu em palanque com até Silas Malafaia. Isso em 2014, no caso. 2006, pelo que eu saiba. 2006, né? 2006 ou 2010. Eu não me recordo bem as datas, mas Paulo saiu candidato a deputado federal pelo PSDB, apoiou a candidatura de Aécio Neves, né? Peraí, não é... porque o Aécio ele foi candidato em 2014, 2010, né? 2010 foi o Serra, 2006 ele foi candidato a deputado estadual em São Paulo pelo PRONA. 2010 sim. Ele foi candidato agora eu me recordei. 2010 PSDB. Ele foi candidato pelo PSDB, subiu em palanque com PSDBistas, com tucanos, e defendeu a candidatura da Aécio Neves à presidência. Em redes sociais ele ficou frustrado com a eleição da Dilma, inclusive. Né? Então, o que dizer de um sujeito que se diz integralista, que sobe em palanque com PSDBista defendendo a candidatura de Aécio Neves, né? Que Aécio Neves já, publicamente, ele já criticou o integralismo, sem que nem precisasse, porque o que é o movimento integralista do ponto de vista político, de mobilização política? Nada. Mas ele fez, para agradar os patrões dele, ele já fez questão de marcar posição, né? Eu não sou integralista. Integralismo é fascismo, aquela história, aquela bobagem, sabe? Correto. Então, a partir desse momento, eu vi que, eu sou obrigado a dizer, que é um vigarista. Ele sempre se utilizou do movimento integralista como mais um grupinho de cabos eleitorais. Ele nunca foi realmente alguém idealista, capaz de colocar os ideais e o patriotismo acima dos interesses pessoais. Então, de forma respondendo a sua pergunta, após todas essas digressões, né, que eu sempre fui contra e sempre condenei
a ligação do movimento integralista com esse atual governo. O Victor Emmanuel, que foi presidente muitos anos do movimento, ele só se tornou presidente porque eu renunciei ao cargo, né? Houve questões internas que me fizeram desiludir, e ele era o vice-presidente, ele realmente tem uma formação cultural de leitura e um cabedal de leitura e de estudo compatível com o movimento integralista. Ele é um sujeito muito culto, isso eu não nego, mas as posturas dele sinceramente, eu acho que deixam muito a desejar, até do ponto de carisma pessoal. Acho que um líder de um movimento ele tem que ser um sujeito carismático, né? Um sujeito que inspire a juventude, um sujeito que tem uma boa oratória, e nunca foi o caso dele também, né? Nesse ponto ele era bem deixar muito a desejar. E infelizmente acabou cedendo a puxa-saquismo, falando português claro, em vez de encampar aquilo que realmente o movimento precisava encampar. Você, só para o pessoal entender, você deixa a presidência da FIB em que data exatamente? Eu não lembro a data exatamente, mas foi em 2010. 2010. Então, a partir de 2010 é o Vitor Barbui que segue presidindo a FIB, e depois agora é o Moisés, me parece. Moisés, eu cruzei com ele uma vez, entendeu? Sinceramente, alguns vídeos que ele postou, achei até que razoáveis, não achei ruins, né? Mas ele se presta a alguns eventos aí que é para chorar, não tem condição, né? Tirar foto com Roberto Jefferson, sim. Lá no Monumento do Borba Gato e falar do câncer comunista, não tem nada a ver. O problema é outro, o buraco é muito mais embaixo, e aquela mentalidade tacanha de Guerra Fria que não existe mais. Perfeito. Vou seguir então para a próxima pergunta. Um membro da FIB, Marcelo, recentemente nos disse o seguinte, que nos círculos internos da organização existe uma aversão à figura do Gustavo Barroso, um dos pais do integralismo, como bem sabemos. Isso corresponde à realidade? Você chegou a ver isso na época que você esteve na FIB? Se você viu, como explicar essa aversão? Por que disso? Olha, na realidade, eu entendo que tanto o Gustavo Barroso como o Pino Salgado foram dois grandes patriotas, duas figuras que merecem nosso respeito. A biografia deles, eu não vou dizer que é impecável, porque a perfeição não é compatível com os seres humanos, mas eles foram dois grandes homens, dois grandes patriotas que merecem o nosso respeito, merecem que um resgate, entendeu? Porque, na realidade, a esquerda, e principalmente, mais ainda até agora, essa esquerda pós-moderna identitária, que é podre, corrompida e é um lixo completo, vilipendia a figura desses dois grandes vultos da nacionalidade já há muito tempo, né? Então, pontuando isso, eu digo que não, Gustavo Barroso eu entendo que o Gustavo Barroso cometeu alguns erros, alguns excessos, né? Mesmo na época da IB, mas isso não, colocando na balança, não justifica de forma alguma essa versão. Gustavo Barroso foi um grande intelectual, um grande patriota, um homem extremamente preparado, um homem de moral ilibada, de forma que qualquer um que se aproxime do movimento integralista e que tenha ressalvas ao Barroso no mínimo, um ignorante ou um canalha. Então, não cabe. Isso daí é até vergonhoso imaginar que pessoas hoje no movimento possam ter essa visão sobre o Barroso. O Moisés, eu vi um vídeo dele falando sobre o Barroso, achei que é razoável. As posições dele, eu não tenho tantas ressalvas a fazer. Ele poderia falar muitas coisas que ele não falou. Agora, é óbvio, o Barroso ele colocou posições muito duras com relação ao que na época era chamado judaísmo internacional,
que hoje nós podemos atribuir como sionismo, né? Hoje fica mais coeso falar em sionismo do que em judaísmo internacional. Uhum. E é muito claro, né, que a liderança atual da FIB, ela não tem coragem de pontuar essas questões, por medo de represálias, eles não têm culhão, na verdade, para falar sobre isso, né? Então, e eles estão compactuando com um governo aí que é abertamente sionista, né? E aí é preciso dizer em alto bom tom, né? O Estado de Israel é um regime criminoso, um regime de ocupação, né? Pratica abertamente, isso daí é visível, apartheid. Bolsonaro foi muito chamado de genocida aí pela esquerda agora, para a questão do tratamento dele com relação ao Covid, isso é um outro assunto, mas eu acho totalmente equivocado. Eu posso criticar o Bolsonaro por 1000 motivos, mas genocida ele não é. Mas o Estado de Israel talvez não seja genocida porque não possa, porque o que eles gostariam mesmo era de acabar com os palestinos. Então, quem estuda um pouquinho, né, do histórico do sionismo internacional, do que possibilitou dentro dos trâmites, dos bastidores da política internacional, a fundação do Estado de Israel, e sabe realmente o que acontece, sabe que, do ponto de vista moral, isso transcende a polarização e a dicotomia entre esquerda e direita. O Estado de Israel merece toda e completa condenação. É um regime criminoso, e a FIB se cala. Ela se cala. Isso daí é uma aberração. Não, mas mudar o país, isso daí é uma questão moral. Isso daí transcende posição ideológica. A condenação total e restrita do sionismo e de Israel deveria ser bradada até por uma questão moral. Sim. Pelo movimento. E existe um silêncio completo, um acovardamento. E aí, isso daí tem a ver justamente com a pecha de antissemitismo que é atirado ao movimento por conta de algumas coisas que o Barroso escreveu. Mas a grande maioria dessas pessoas, inclusive a oposição, inclusive os intelectuais de esquerda, nunca leram com atenção as obras do Barroso para entender que o antijudaísmo, ou vamos falar antisionismo do Barroso, nunca teve absolutamente nada a ver com questão racial. Muito pelo contrário. Barroso ele dizia que não cabia nenhuma espécie de racismo, nenhuma espécie de precaução racial no Brasil. E ele exaltava a participação dos índios, dos negros, no processo de formação, de caldeamento da identidade brasileira. Então, qualquer tentativa de colocar o integralismo histórico A e B como movimento racista Sim. Canalice dessa esquerda podre aí, dos intelectuais da esquerda podre, e também dos neoliberais, também dos liberais, que não tem interesse que um verdadeiro nacionalismo possa ressurgir no Brasil. Então, eles fazem, não, porque integralismo é um movimento antissemita, racista, mas essa precaução ao Barroso é ignorância ou mau caráter, né? O mau caratismo. Não tem como desvincular, né? Quando Plínio Salgado conheceu o Barroso, ele era presidente da Academia Brasileira de Letras e foi automática a filiação do Barroso, o entusiasmo do Barroso com o movimento que Plínio Salgado estava encampando, estava chefiando. Eles eram amigos pessoais, tiveram alguns entendimentos normal no desenrolar da luta política, mas Barroso foi uma figura central no integralismo, uma figura imprescindível na formulação doutrinária, política, ideológica do integralismo. Era um grande intelectual, era um grande personagem. Então, essa tentativa aí ela é, no mínimo, um contrassenso até de caráter duvidoso. Perfeito, Marcelo. Vamos então aqui para a quarta pergunta. Seguinte, certa vez eu, né, professor Rafael Queiroz, eu
entrei numa polêmica com o pessoal da FIB, que foi decorrente daquele evento ligado ao ataque do Fauzi e do pessoal do Fauzi ao Porta dos Fundos. Para quem não lembra, o Fauzi ele fazia parte da ACALI, um movimento que tinha muita gente que fazia parte também, que era da FIB. E aí, no calor da discussão, em decorrência do fato do pessoal da FIB não ter dado o apoio que eu acredito que o Fauzi merecia receber, em que pese algumas críticas que pudessem ser feitas a ele, em razão do uso do uniforme, enfim, mas isso é uma outra história, naquele vídeo que ele gravou. Eu afirmei, né, naquela época, que o Plínio Salgado havia simbolicamente morrido, e o integralismo com ele em 45. Fiz até uma comparação do Plínio com aquele uniforme, com Sigma, e depois o Plínio com um terno, gravata, o Plínio do PRP, né, que você até bem citou. Você concorda com essa afirmação? Salgado teria se rendido ao espírito burguês que ele tanto condenara na época da A e B, dos anos 30 e 40? Bom, com relação ao Fauzi, eu achei que a postura da FIB foi, falando em português, claro, bundamolismo. Tá? Eles poderiam até se desvincular do radicalismo dele, né? Eu particularmente acho que Porta dos Fundos nada mais é do que um meio formador de opinião no entretenimento que faz parte do sistema, né? E eu não me doí nem um pouco pelo ato dele, eu só não sei se foi muito inteligente, e aí é uma questão diferente, a estratégia, o meio que ele empregou e o momento, eu não sei se isso daí foi, nem se foi o melhor alvo, vamos falar assim, mas eu não faria, eu acho que um movimento que é pequeno, ele não pode partir para esse tipo de ações, porque ele vai ser esmagado pelo aparato do Estado, do status quo, e não é por aí. Mas a FIB poderia até se desvincular a ação dele, mas expulsar o cara do movimento, fazer como eles fizeram, foi uma covardia, né? Isso daí foi... eles provavelmente ficaram certamente, né? Não provavelmente, ficaram com medo das represálias e fizeram o que fizeram. E eu respeito muito mais o Fauzi do que qualquer um que está na FIB hoje, na liderança, pelo menos, né? Porque eu não conheço todos, evidentemente. Então, que fique claro isso, entendeu? Eu acho que o Fauzi merece muito mais nosso respeito e nossa admiração do que Moisés, Lucas, Paulo, Mateus, né, que se prestam a vergonha que se prestam, né, de ficar se congregando com criminosos e falando em integralismo. Complementando sua pergunta, né, você tinha falado com relação ao Plínio Salgado depois da AIB. Depois de 45, Na realidade é o seguinte, eu não sei com relação bom, o Paulo com certeza leu mais a fundo a história do movimento. Os outros eu tenho minhas dúvidas, né? E quem estuda um pouco, eu posso dizer que eu estudei a história do movimento, até por fontes não integralistas, por fontes anti-integralistas, eu tenho minha opinião. Talvez ela não seja a mais correta. Ele não cometeu erros seríssimos e decisivos, né, antes do Estado Novo, né? O integralismo poderia realmente ter tomado o poder no Brasil, não fosse algumas concessões, alguns erros de cálculo Plínio Salgado, porque na realidade o Getúlio ele quis um governo de coalizão com o integralismo, né? E tem uma obra, o Biano de Mello, foi uma das figuras centrais no integralismo, embora não tão conhecido. Tem um livro do Biano de Mello, eu não vou me recordar agora o nome dele, mas ele narra de dentro da IB como que sucederam os fatos. E tendo a IB, desde o princípio, tentado
uma coalizão com o Vargas, no momento que o Vargas resolveu decidir fazer o Estado Novo, não havia meio de oposição. Então, o Plínio Salgado, estrategicamente, ele teria que aderir à coalizão varguista. E ele não fez isso. Ele colocou uma série de ressalvas com relação à Constituição do Francisco Campos e tudo mais. Só que o Biano de Mello falou, o que tinha que acontecer no dia da instauração do Estado Novo, a AIB sair em peso nas ruas, comemorando o fato. Então, foi um erro estratégico, um erro político gravíssimo. Então, a AIB estava até então com Vargas. No momento que o Vargas se decretar o Estado Novo, o Plínio Salgado resolveu pular fora e fazer oposição. Então, era 880. Então, ele errou. Ele errou porque, na realidade, não havia como, naquele momento, a AIB fazer oposição a Vargas. Ela deveria compor o governo no Estado Novo e não fazer oposição. Então, essa é a minha visão. E no exílio, o Plínio Salgado, né, infelizmente, viu desmoronar o projeto da AIB, que foi um primeiro movimento de massa no Brasil. O que ele conseguiu foi uma coisa que a esquerda e mesmo a historiografia oficial gosta de omitir, mas foi algo notável, grandioso que foi a AIB. E durou só 5 anos e desapareceu. A repressão varguista veio forte, né? O Plínio Salgado foi exilado, Reales, os principais lideranças do movimento, se calaram. E na volta do exílio, basta ver que Barroso não acompanhou, o Biano de Mello não acompanhou, o Reale, que eu não essas lisonjas que a FIB faz ao Reale, eu acho totalmente fora de contexto e propósito. Reale, na juventude dele, foi integralista, e depois ele virou bandeira completamente, não só ele, né? Helder Câmara, Thiago Dantas, vários que estiveram na ação integralista brasileira, ou viraram um casaco ou se omitiram. Então, ficar fazendo essas homenagens, que o jovem, o Victor chegou a escrever, o jovem Miguel Reale, o quanto ele pôde, ele evitou a associação com o integralismo. No final da vida dele mesmo, ele escreveu até um artigo razoável, quando teve uma novela da Globo retratando o integralismo como praticamente uma gangue, ele teve a hombridade moral de escrever um artigo pontuando algumas imperfeições, né? Mas ele nunca mais se viu como integralista. Quando ele escreveu o prefácio foram reeditadas pela Universidade de Brasília as obras dele pelo integralista, ele fez uma série de ressalvas, mesmo nas notas de rodapé, né? Ele fez uma série de ressalvas em relação ao período integralista, de forma que não tem muito sentido, né, ficar homenageando o Reale, entendeu? Como foi feito muitas vezes na FIB, como o Victor fez muitas vezes. E Reale, ele teve um período de 5 anos como integralista, e o restante da vida dele inteira, ele chegou perto dos 100 anos, e não tem mais nada a ver com integralismo, né? Então, eu acho que Plínio Salgado, ele tentou se acomodar ao contexto político do pós-guerra, né? E já não era mais integralismo. Ele manteve algumas ideias, mas do ponto de vista de organização do Estado, da sociedade, aquele caráter de, vamos dizer, até autoritário, né? Ele abriu mão, né? Ele abriu mão para tentar se acomodar no contexto político e ideológico do pós-guerra. Perfeito. Marcelo, à luz disso que você falou, vou até incluir uma pergunta extra aqui. Acredito que você pode esclarecer. Há algumas pessoas do meio integralista que dizem para mim que o Plínio Salgado teria rompido com Vargas, no contexto do Estado Novo, porque ele teria a chance de se eleger presidente caso Vargas não tivesse cancelado as eleições. Né? Você vê algum fundamento histórico nessa afirmação? Olha, eu não tenho condição de avaliar, mas que foi um erro a condução dele com relação ao varguismo, isso é evidente que foi. Vargas era uma raposa e ele, de certa forma, foi ingênuo. Inclusive,
O próprio Olavo de Carvalho, que eu considero um verme, para deixar claro, não tem outra palavra, ele chegou a escrever artigos sobre integralismo não tão crítico, na época eu era presidente, né? Em entrevistas televisivas que eu dei, falando que Plínio Salgado era um tolo político, entendeu? Correto. Quem lê a obra do Obiano de Mello sobre o período mostra que Obiano de Mello falou, olha, em determinado momento, se nós não estivermos totalmente alinhados com o varguismo, no contexto do Estado Novo, vai ser prisão ou exílio. Perfeito. E foi o que aconteceu. Plínio Salgado não enxergou... não entendeu o contexto em que ele estava inserido. Plínio Salgado não entendeu o contexto político que ele vivia, que era 880, ou a AIB tomava a frente, ia para as cabeças, e Plínio Salgado sempre foi muito relutante com relação à luta armada, né? Entendi. E eu acho que foi outro erro dele. A ação integralista brasileira deveria ter se preparado para tomar o poder à força. Correto. Então, eu acho que foi outro erro também. É uma coisa que eu percebo ainda hoje, no discurso de alguns integralistas, que dizem assim para mim, não, nós temos que agir dentro da legalidade. Inclusive, a postura que eles tiveram em relação ao caso Fauzi mostra bem isso, né? Eles sempre têm essa preocupação de não parecer fascistas, ou seja, adeptos da ação violenta, né, da ação radical e etc. e tal. É até engraçado isso, porque eu não sei se é ignorância ou se é bunda molismo, viu, Rafael? Porque, assim, quem estuda um pouquinho do movimento, não precisa ler. Eu estudei a história do movimento. E toda a imprensa integralista, Jornal Ofensiva, os porta-vozes do movimento, eles eram francamente simpáticos à frente transnacional fascista. A identificação com o fascismo, ela não era negada por nenhuma das principais lideranças do movimento. Embora o integralismo não seja fascismo, existem diferenças, a gente sabe, são né? coisas diferentes. Existem diferenças essenciais na forma de entender, mas quem estuda um pouco isso, porque, bom, vamos lá, vamos contextualizar. Existe o fascismo metafórico, né? E o fascismo histórico. O fascismo histórico é o movimento Mussolini na Itália, isso. Que tem suas especificidades, né? O sindicalismo, né? Ele tem uma parte de esquerda, ele tem raízes socialistas, sem dúvida. Sim. E Nietzschianas, etc. Exato, e isso daí era reconhecido no integralismo na época, mas a ideia do integralismo era pegar aquilo que era considerado positivo no fascismo e construir o integralismo dentro das especificidades nacionais e brasileiras. Correto. Então, o Salgado se inspirou em Alberto Torres, Jackson de Figueiredo, em Farias Brito, e tentou construir um movimento nacionalista brasileiro dentro da nacionalidade brasileira, fortemente cristão, fortemente católico, embora não fosse um movimento confessional sectário, mas era fortemente católico. Então, em vez de se inspirar em pensadores da esquerda francesa, Plínio Salgado preferia se inspirar, por exemplo, na encíclica papal Rerum Novarum. Né? Perfeito. Então, é óbvio que há diferenças, isso daí foi sempre muito bem pontuado, inclusive pelo Barroso, que ele dizia, nós somos ramos da mesma árvore, mas existem diferenças profundas e essenciais na forma de entender as coisas. Mas não há dúvida que o integralismo foi um movimento que, dentro da constelação fascista, ele fez parte. A Ofensiva era um jornal diário que perdurou durante a época da IB, e há edições da Ofensiva em apoio aberto aos regimes considerados fascistas no momento, inclusive ao hitlerismo. Então, uma deturpação histórica completa. Isso que eles fazem é sem vergonhice. É sem vergonhice pura, porque a AIB apoiou abertamente o Mussolini, apoiou abertamente o Hitler. Vamos dizer a verdade aqui.
Plínio Salgado, o que era absolutamente compreensível no contexto da época, né? Histórico era normal isso. Você precisava fortalecer uma posição nacional, a né? carta de Natal, definindo o Plínio Salgado 35, ele pontuou as diferenças dele com o hitlerismo. Óbvio que havia críticas. Sim. Óbvio que havia críticas. Havia crítica ao racismo. É óbvio, o integralismo nunca foi racismo e havia o que você está falando vem de encontro também, por exemplo, Marcelo, só para ilustrar, a revista oficial do Vaticano, o Osservatore Romano, em 1936 apoiou a lei de Nuremberg, mas por razões diferentes. Enquanto que o hitlerismo aplicava aquelas leis por razões biológicas, né, um racismo biológico, etc., a igreja apoiou por conta de um antissemitismo, se a gente pode usar esse termo, teológico. Não, que tinha um fundamento diferente. Goebbels chegou a criticar o integralismo por querer, na visão dele, caboclizar os germânicos brasileiros. Sim. Então, assim, nós precisamos pontuar, mas o integralismo no contexto do fascismo, que foi uma solidariedade internacional, sim, claro, de movimentos nacionalistas contra o liberalismo e contra o socialismo marxista, sim. E houve essa solidariedade, isso é inegável, e essa tentativa. Então, até a gente conversou, né? Foi engraçado, eu falei, não, você acertou na mosca. Tem um vídeo do Jean Willis com um maconheiro aí falando que os maconheiros têm que ressignificar a denominação maconheiro, como os viados ressignificaram. O que seria a postura correta e digna da FIB seria: não, vocês são fascistas, nós não somos fascistas, mas para nós isso não é um xingamento. Exato. Então, um trabalho como faz, magnífico, grandioso, que a Casa Pound faz na Itália, de se reconhecerem, se assumirem fascistas italianos, tem que parar com essa palhaçada. Não, você é fascista. A dita esquerda da direita acusa uma outra de fascista. E você acaba na mão dessa gente, né? E quando você quer denegrir alguém, você fala que o cara é fascista. Fascista é quase pior que pedófilo até. Então, o que a FIB tinha que fazer era falar: não, peraí, mas o que é fascismo? Vamos estudar o contexto histórico e como até fazendo a palavra da bichota lá do Jean Willis, vamos ressignificar o termo, né? O termo, porque não é nada do que eles dizem que é na realidade. Inclusive, o professor Carvalho, da Casa de Plínio Salgado, para você ter uma ideia, ele foi no acervo do Estado de São Paulo, que é a imprensa do sistema, a imprensa liberal sempre foi, a família Mesquita sempre foi ligada ao liberalismo no Brasil. Ele falou, ele teve um trabalho de ir no acervo do Estado de São Paulo e procurar, de 1932 a 1937, todas as manchetes, todas as matérias do Estado de São Paulo sobre Mussolini e depois sobre o Hitler, sobre o hitlerismo. Não existe uma matéria negativa do Estado de São Paulo. Pois isso aí. Era outro contexto histórico. Então, esses idiotas aí dessa esquerda acadêmica, identitária, pós-moderna, e a mídia, no geral, eles fazem uma leitura do fascismo baseada nas lentes do presente, do contexto ideológico do presente, que não tem nada a ver com a época. Então, a revista Time dos Estados Unidos chegou a exaltar Hitler como um líder, né? Não, de grande envergadura. O homem do ano, né? O homem do ano. O homem do ano, isso aí. Então o que, como um movimento dissidente, a FIB teria que fazer, o que eles fazem é politicagem da mais rasteira, né? O que eles fazem é acovardamento moral, se acovardam de falar do Estado de Israel com medo de serem acusados de nazista e antissemita, fazem coalizão com um governo podre, corrompido, antinacional, entreguista. Então, o contexto de toda a nossa conversa resume as nossas conclusões. Isso. Eu ia também fazer um comentário aqui, só breve, em relação ao que você falou do Plínio não ter fechado com o Vargas. Eu, como professor de história, acredito que se isso tivesse acontecido, é claro que a gente não sabe o que seria se não tivesse sido, mas, enfim, a gente pode fazer algum exercício especulativo, que a coisa poderia ter evoluído até
mais positivamente, porque a gente sabe que o varguismo era um nacionalismo meramente econômico, não tinha um fundamento doutrinário como tinha o integralismo. A presença do Plínio Salgado no governo Vargas poderia ter um efeito positivo nesse sentido, né, de melhorar, né, o Estado Novo, dar uma solidez doutrinária que trouxesse resultados mais positivos, né, para o Brasil. Não sei se você concorda com essa minha avaliação. Sim, concordo. Como eu disse, eu creio que o Salgado cometeu erros de cálculo. Cometeu erros de cálculo com relação à condução da IB nos pontos cruciais. O próprio Miguel Reale escreveu, fazendo a revisão do período integralista, ele foi um grande intelectual, né? Não há como negar, Miguel Reale foi um grande nome da intelectualidade brasileira, né? E considerado conservador, de fato foi. Infelizmente, ele descambou para o liberalismo e, no final da vida, fez lisonjas com o Fernando Henrique, né? O filho dele, Reale Júnior, eu considero uma figura lastimável, né? Que ajudou, inclusive, a embasar a condenação no STF do Siegfried Erwanger, né? Com as obras com relação ao revisionismo do Holocausto no Brasil. Então, de forma que... ele foi o responsável? Ele foi o responsável? Não sabia. Não, ele foi um dos juristas que embasou o parecer negativo, né, ao Erwanger. E a gente vê ele reclamando até de reedição de obras do Carl Smith, entendeu? Então, Reale Júnior é um lixo, né? Não tem nada a ver com o pai. Mas o pai calou muito no final da vida, já estava bem velhinho, ele fez concessões que eu considero lamentáveis. Mas Reale chegou retomando o fio da meada, a dizer que na IB houve erros de condução no final. Plínio Salgado, não, ele inclusive citou Lenin, ele falou Lenin, nos momentos decisivos e cruciais, ele entendeu o momento histórico que ele estava e ele tomou as decisões corretas para fazer o bolchevismo vigorar na Rússia. Plínio Salgado não teve essa sabedoria. Eu creio, sinceramente, que ele tivesse conduzido a situação de uma outra forma, o Brasil teria sido integral, a AIB teria chegado ao poder. E, de certa forma, eu sou obrigado a dizer, né, que eu acho que teve um pouco de relutância, até talvez de covardia do chefe nacional em tomar as medidas que deveria tomar, que em determinado momento deveriam incluir a luta armada e a derrubada pela força mesmo, que não era descartada como meio. O próprio Barroso chegou a escrever em artigos integralistas. Se possível, vamos tomar pelo braço. Só que Plínio Salgado, infelizmente, ele fraquejou nos momentos cruciais, né? E quando foi tentado uma virada de mesa, já era tarde demais e foi muito mal organizado, né? Acabou sendo um tiro pela culatra, mais fortaleceu o varguismo do que o contrário. É verdade. Bom, vamos passar então aqui para nossa próxima pergunta. Bom, vamos aqui para a pergunta número 5, que é a seguinte. A figura do senhor Vitor Barbui causa espanto em muitos nacionalistas por várias razões. Uma das causas desse espanto é porque se trata de um sujeito que se alinha a figuras do movimento monarquista, que tem um caráter declaradamente liberal e parlamentar, pois defende um modelo de monarquia constitucional à la Inglaterra, como também um movimento hispanista aqui do Brasil, que cultiva uma visão econômica filo-liberal. Em que pese o fato de Barbui tentar dar um tom confessional à FIB, o fato é que ele tem claras simpatias por Évola e Nietzsche. Em que medida o senhor Intela atrapalha a formação de uma verdadeira alternativa nacionalista no Brasil? Bom, com relação ao Victor, eu gostaria de pontuar que tem questões pessoais dele aqui que eu não vou tornar públicas porque seria desleal da minha parte. Então, eu tenho minha visão sobre ele pessoalmente, porque eu tive um convívio um pouco mais próximo dele, mas eu vou falar do Victor como figura pública, sabe? O Victor, ele é um sujeito muito culto, leu muito, estudou muito, ele tem uma formação livresca, assim, excepcional,
Mas eu tenho a impressão que a vaidade às vezes fala mais alto, né? Então, tapinha nas costas para ele é mais relevante do que realmente tomar pulso de uma posição e ir até umas consequências por ela. Ele não é nem um pouco burro, ele não é nem um pouco inculto, mas ele é muito incoerente, né? A última vez que eu vi o Vitor pessoalmente foi no Encontro Evoliano, promovido pelo Dídimo, aqui em São Paulo. Uhum. E ele deu a coleção de obras com peças do Plínio Salgado para o Duque. Ele bateu palmas para o Sorral, né? Uhum. É curioso, né, que o Sorral é sui generis, eu considero um personagem sui generis, eu admiro muito a obra do Sorral e o papel que ele desempenha, tenta desempenhar, pelo menos, né, apesar do cerceamento do sistema. Mas é notório que o Victor, quando ele está em determinado círculo, ele evita externar a associação dele com outros e por aí vai, entendeu? Então ele tenta ser bem quisto em todos, e ele não se assume nada. Embora ele tenha sido presidente da FIB, é possível que nesses círculos que você disse, ele evite se associar com o integralismo. Assim como ele esteve na Casa Pound, na Itália, em Roma, ele me confidenciou isso. E a Casa Pound é sabidamente um movimento dissidente, proclamadamente fascista, mas que se reivindica como socialista. E na morte do Fidel e na morte do Chávez, prestaram homenagens. Sim, sim. Quando eu vi aquele antichavismo infantil da FIB, eu ficava, meu Deus, mas será que o Chávez é nosso inimigo? Eu não sou chavista, eu já fui acusado de chavista mesmo. Sim, alguns dizem que você é um chavista e tal. O Chávez, em algum momento ele foi inimigo, foi nosso inimigo. Basta dizer que o próprio Bolsonaro disse que Chávez era uma esperança para a América Latina. Isso, exatamente. E o doutor Enéas, saudoso, né? É o único homem que eu votei para presidente até hoje, em 98. Depois disso, eu só anulei ou me abstive, né? Eu nunca mais votei, porque eu não acredito no sistema liberal democrático, não acredito na nossa, entre aspas, democracia. Mas o doutor Enéas mesmo chegou a fazer ressalvas ao Chávez, ao Morales como nacionalistas, e foram mesmo. Então, caberia ao integralismo fazer análise dentro do contexto que nós vivemos, não partir para aquela polarização infantil de Guerra Fria. E o Victor, o que ele fez foi isso, ceder, né? Ele ceder completamente, né? A única vez que o Victor teve a hombridade de deixaram ele como presidente, escrever um artigo fazendo uma consideração com um personagem que não necessariamente benquisto em todos os meios de direita, foi quando teve o assassinato brutal ao coronel Gaddafi. Sim. Ele realmente se posicionou contra e defendeu o legado, e eu achei que, bom, até então se vê que o Victor é uma pessoa que ele enxerga as coisas, mas infelizmente a vaidade, as conveniências, existe uma certa falta de fibra dele de assumir as posições, né? Então ele prefere o tapinha nas costas, né? E foi o que ele aceitou enquanto presidente da FIB. Eu não consigo conceber que o Victor não saiba que o Israel é um Estado criminoso, que o sionismo é um Estado é uma ideologia criminosa. Eu não consigo conceber que ele não sabe que o governo Bolsonaro tem um Paulo Guedes, que é da Open Society, que é fundador do Instituto Milênio, que é testa de ferro do Soros no Brasil, que ele é um quinta coluna que está infiltrado para a destruição dos valores nacionais. Então é muito difícil acreditar nisso. Então eu acho a questão com relação ao papel do Victor foi mesmo ceder a vaidade, ceder a não querer um apaziguamento com aqueles que se aproximam do integralismo, que não tem nada a ver com integralismo, que são apenas pessoas que estão interessadas
em usar o integralismo por algum motivo escuso. Perfeito. Só pontuando aqui essa questão, o pessoal da FIB geralmente costuma dizer que esse apoio ao governo Bolsonaro, que eles dão um apoio crítico, né? Bom, para mim todo apoio é apoio, não tem diferença entre apoio crítico, não crítico, etc. E nós já conversamos sobre isso. Em 2018, havia a aposta de alguns membros da ACALI, me lembro bem disso, porque eu estive nesse encontro em que isso foi falado, inclusive pelo próprio professor Marcos Coimbra, que foi braço direito do Enéas, que o Bolsonaro era o nosso candidato, porque, olha, ele chegando ao poder, a ala militar vai tirar o guedismo e o olavismo de cena e vai, em algum momento, né, ser instaurado um verdadeiro governo nacionalista via Bolsonaro. Eu não acreditava nisso na época. Para mim, a entrega do Bolsonaro, o vendilhonismo do Bolsonaro ao mercado financeiro, ao sistema financeiro internacional, já estava claro desde 2017, quando ele, num jantar na casa do Temer, agora está se falando muito aí de Temer, né, que alinhavou um acordo entre ele e o STF, mas enfim, em 2017, só para lembrar, o Temer ele tinha chamado o Bolsonaro para um jantar para convencer o Bolsonaro a aceitar a PEC do teto, que foi o primeiro passo para todas essas reformas liberalizantes que estão sendo feitas, né? Reforma da Previdência, trabalhista, etc. e tal. Então, para mim, desde 2017 já estava claro com quem que o Bolsonaro ia governar e que se os militares entrassem, ia entrar de bucha. Mesmo assim, o pessoal acreditando, inclusive alguns garotos ingênuos acreditaram nisso, né, e se enfiaram de cabeça na campanha do Bolsonaro. Bom, o problema todo é que depois de 2 anos, 3 anos, né, de governo, né, nada disso aconteceu. Eu acho que a gente ainda podia fazer uma concessão no início do governo, quando parecia que isso podia, quem sabe, né, acontecer, mas não aconteceu. E mesmo assim, a coisa segue se dando, quer dizer, o apoio segue sendo dado, os caras se filiam ao PTB e agora, eu fiquei sabendo, inclusive, Marcelo, que eles estão apostando aí que o Aldo Rebelo viria se filiar ao PTB e que por isso, olha o que me disseram, não, olha, o pessoal da FIB se filiou ao PTB porque o Aldo Rebelo vai vir pelo PTB candidato e é o cara mais próximo de uma plataforma nacionalista e etc. Então a FIB está fazendo, vamos dizer assim, um xadrez, se preparando para isso. Bom, não há nenhum sinal de que o Aldo vai se filiar ao PTB, pelo menos publicamente ninguém sabe de nada. Enfim, só para esclarecer, essa desorientação, né, do pessoal da FIB em relação a tudo que está acontecendo hoje no Brasil. Você quer comentar alguma coisa a respeito? Bom, a visão que eu tenho sem estar lá dentro para entender quais são as conversas de bastidores é que está havendo nada mais do que um oportunismo. Oportunismo, né? Nada mais do que isso. Isso daí resumiria a postura de quem está na liderança da FIB hoje. Uhum. Aldo talvez seja o candidato menos ruim, mas ele cede demais, ele fala umas besteiras, ele é politiqueiro demais. Eu acho que o momento político que nós vivemos, e o Bolsonaro, de certa forma, por incrível que pareça, mal ou bem, ele demonstrou isso. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão cansadas da liberal-democracia. Então, quem parta para uma ideia de radicalização... Ainda que seja só retórica, né? Exatamente. Bom, o governo Bolsonaro está tentando usar o STF, que merece todas as críticas e todas as condenações, de forma a desviar o foco num governo medíocre, fracassado e corrupto. E ele está conseguindo até, de certa forma. Mas chegou-se a um ponto, eu tenho para mim que o Bolsonaro chegou a sondar na caserna, nos bastidores, a possibilidade de um golpe, ele não tem apoio interno para isso. Não tem, exatamente. Assim, o que dizer dos nossos oficiais, nossos generais? Você acha que esse pessoal vai abrir mão dos privilégios, do reininho que eles estão para fazer alguma coisa pelo país? Não é, O quadro dos nossos oficiais até onde eu pude
ter algum contato, verificar, é medíocre. Sim. Essa posição do professor Marcos Coimbra com relação ao Bolsonaro foi uma decepção enorme para mim, porque, afinal de contas, eu acompanhava o trabalho dele na época do Prona, quando ele era um dos consultores do Dr. Enéas, né, isso nos idos de 94, 98, e eu achei um erro de cálculo, de avaliação terrível. Já era óbvio, né? O Bolsonaro está se aliando o que tem de pior na nossa sociedade. Liberais, neopentecostais e sionistas. Então, não podia ser algo de bom naquilo, entendeu? Me diga com quem andas que eu te direi quem é. Exato. Esse ditado é muito sábio. Como imaginar que poderia sair algo de positivo daquilo, ainda mais considerando que Bolsonaro é visivelmente alguém incapaz para ocupar o cargo que ocupa. Ele não tem a estrutura intelectual, emocional, psicológica, moral para ocupar a presidência do país. Então a gente não podia esperar, né? Ele não é nenhum Putin, ele não é. Ele sabe fazer politicagem rasteira, mas ele não tem visão de estadista. Não, isso não. Né? Então, muito me admirou, e desde o início eu cheguei a ter discussões com companheiros de longa data por isso. Eu falo, não há a mínima possibilidade de a gente fazer nenhum tipo de concessão ao Bolsonaro pela plataforma dele. Ele já falava em Estado mínimo, ele já falava em desmantelamento do Estado, em privatizações, já muito antes de sair candidato à presidência, né? E, sim. diga-se de passagem, a questão do conservadorismo, entre aspas, é meramente uma conveniência, porque o Bolsonaro, na época ainda de desenvolvimentista, na visão social, ele não era progressista, né? conservador. Ele era progressista. Ele chegou a defender o aborto, né? Isso. Então ele se tornou contra o aborto, mas se tornou entreguista. Então ele é como, vamos dizer, guardadas as devidas proporções, ele é tão oportunista como o Ciro Gomes. Só que, por um lado, pior, porque ele é muito menos preparado que o Ciro Gomes, que é outro sem vergonha. Sim. Podemos fazer a próxima pergunta? Lógico. Vamos lá. A gente já até falou um pouquinho disso, né? Mas, se você não quiser voltar, a gente pula para a última, que é a 7ª pergunta. É a seguinte: a 6ª pergunta é sobre que considerações fazer sobre a maneira que a FIB e o senhor Barbudo trataram o caso Fauzi. E você já até comentou, não sei se você quer voltar, se quiser. Não, na verdade, eu acho que o Fauzi, ele é um companheiro que merece o nosso respeito. Eu não acho que a atitude que ele tomou foi a mais inteligente, mas do ponto de vista moral, não condeno em absoluto o que ele fez. Eu só acho que um movimento que deve ter uns 500 membros, ele não pode cometer certos erros, entendeu? Então, não há como a gente, infelizmente, agir contra a legalidade, considerando que é um movimento muito pequeno, né? Agora, condenar o Fauzi pelo que ele fez, talvez a gente possa questionar a imprudência, mas sobre o ponto de vista moral, eu não tenho nenhuma ressalva ao que ele fez. Inclusive, eu congratulo pela coragem que ele teve. Eu acho que a postura da FIB foi covardia só. A FIB poderia se desvincular, nós não endossamos isso, o movimento não participou disso, mas expulsá-lo do movimento foi canalice. É o que eu acho. Perfeito. Marcelo, nós vamos passar então para a última pergunta, que é sobre o seguinte. Recentemente ficamos sabendo que o senhor Paulo Fernando, que você inclusive já citou, estaria pensando em escrever uma biografia do Dr. Enéas. O que você poderia dizer a respeito disso? Qual a tua consideração a respeito dessa possibilidade do Paulo Fernando escrever uma biografia de Enéas? É a pessoa mais indicada? Bom, Paulo, assim, eu não vou ficar falando
alongar e entrar em detalhes, mas o que eu posso dizer é que eu não confio no Paulo, tá? Não considero ele um representante do nacionalismo nem do integralismo. Eu considero ele apenas um oportunista. Então, colocado isso, e poderia ficar falando aqui 2 horas explicando por que eu acho isso, mas não vem ao caso. Ele foi, como eu disse, né? Ele foi assessor de gabinete do Elimar Máximo Damasceno, que foi o único deputado eleito naquela leva do Enéas do doutor Enéas de 2006? 2002. Foram 5 deputados, foi o único que não traiu, que não se filiou a outro partido. Uhum. E o Paulo ficou com o doutor Elimar até o término do mandato dele, e foi o assessor de gabinete, então ele foi próximo do doutor Enéas. Então é evidente que ele tem subsídios para escrever uma biografia do doutor Enéas, e que eu, particularmente, não teria. Na época que nós ainda éramos, entre aspas, amigos, né? Eu era amigo dele, ele nunca foi meu, digamos assim. Sempre foi da parte dele uma conveniência, da minha parte, amizade sincera e idealismo, da parte dele, com certeza, não. Mas ele sabia de detalhes de bastidores, né? Do doutor Enéas, do gabinete, tudo bem que eu também não vou falar aqui, e ele tem subsídios, mas eu entendo que a ideia dele de querer fazer isso agora é um mero oportunismo, né? Porque, assim, Paulo, quantos anos ele é associado ao movimento integralista? Por que ele já não escreveu um livro sobre o integralismo? Não tem um artigo do Paulo assinado por ele falando integralista, se reivindicando integralista. Ele bateu na trave desde 2006, né? Ele vem tentando sucessivamente se eleger deputado, não consegue. Na última ele bateu na trave, né? Ele quase conseguiu, parecendo até como suplente. Vai tentar de novo agora. Talvez consiga. Quero até que consiga. Torço para que consiga. Eu quero ver se ele vai ter coragem de subir no plenário nacional e se reivindicar integralista e defender Barroso, defender Plínio Salgado. Eu quero ver qual vai ser a posição dele com relação às privatizações, às medidas entreguistas do eventual governo que tiver lá. Vou querer ver qual vai ser a posição dele sobre o sionismo, sobre Israel. Então, vamos ver se realmente ele é o que diz ser ou ele é uma farsa. Eu acho que ele não passa de uma farsa e nunca passou. E ele coloca a luta dele contra o abortismo como um atestado de boas intenções e faz as concessões mais covardes em todos os outros campos que você possa imaginar. Então, não basta, né? Não basta você ser contra o aborto, sim, mas você se acovardar em tudo demais e não se aprofundar no demais, né? Porque ele fala bem, ele leu, ele é uma pessoa estudada, ele não é nenhum ignorante, mas eu nunca vi ele falar nada de relevante em nenhum outro campo, né? Social, político, histórico, só fica batendo nessa tecla antiabortista e eu sou católico, mas assim, com relação às defesas dos interesses do país, o nacionalismo econômico, a críticas contundentes a figuras na nossa política com relação a posicionamentos e decisões políticas que são lesivas aos interesses do país, eu nunca vi ele fazer e falar nada. Então, se ele fosse eleito deputado, eu gostaria de ver, né? Então, no caso agora, por exemplo, teve a questão da privatização da Eletrobras. Se ele fosse deputado, tivesse sido eleito deputado, fizesse parte da base governista, será que ele teria coragem de votar contra a privatização da estatal? Ou ele simplesmente faria um votinho lá, casado lá com a base governista para se dar bem lá? Eu acho que seria essa a segunda opção. Então, não confio, não acredito no Paulo, né? Eu acho que ele nunca passou de um oportunista, entendeu? Uma pessoa... Não acredito, né? Votei nele uma vez e jamais votaria novamente. A sua pergunta, você perguntou, né, com relação a...
se haveria uma pessoa, se é a pessoa mais indicada para escrever sobre o doutor Enéas. Então, ele era persona não grata no gabinete do doutor Enéas. O doutor Enéas pessoalmente não gostava. E ele externou diversas críticas ao doutor Enéas para mim na época, né? Ele simplesmente caiu lá. Essas críticas eram de que natureza? Pessoal. Ah, tá. Eu não vou entrar em detalhes, mas é evidente que ele não gostava do doutor Enéas, ele estava lá por oportunismo, o doutor Enéas não gostava dele, o ouvia como oportunista. E não estava errado em achar isso. Entendi. Então eu vejo como mais um oportunismo na carreira dele. Né? Só isso. Eu nunca vi ele defender as ideias do Prono, nunca vi. Nunca. Se ele fez isso, me mostrem. Eu só vi ele ficar falando isso de aborto. Aborto, 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 aborto. Só isso que ele sabe falar. Ele não sabe falar de mais nada. E ele se diz católico. Eu sei que é católico fervoroso. Ele se diz católico, mas é mais basta se dizer católico e sem realmente agir como um católico. Né? Então, essa é a pergunta que eu faço. Né? Ele no debate. Um dos problemas. Ele até saiu bem no debate com o Jean Willis Correto. Ele saiu bem até, eu acho que foi bom até. Algumas coisas que ele falou lá foram acertadas, mas não é um sujeito que a gente possa confiar, possa depositar confiança. Não é mesmo, infelizmente. Hoje no meio católico você tem esse movimento pró-vida, que, aliás, pegando até o seu gancho, ele começa a ser instrumentalizado politicamente lá em 1980, na época da eleição do Reagan, que conseguiu capturar esse movimento para o lado do Partido Republicano. Então, toda eleição nos Estados Unidos, o movimento pró-vida está do lado dos republicanos, conseguindo voto católico para os republicanos, sendo que, quando os republicanos chegam no poder, eles não fazem nada, ou quase nada, contra o aborto, vamos dizer assim. Parece-me que o Trump foi quem fez mais, os outros ficaram só na promessa. Então, o que parece-me, de tudo isso aí que o pessoal fala e que a gente vê, é que o movimento pró-vida, na verdade, é um movimento de oportunistas, de gente que está ali para capturar católicos incautos para dentro de uma plataforma de direita que a gente sabe ao que leva, no fim das contas. Porque, assim, uma coisa é ser pró-aborto, outra é ser pró-vida. Eu já cheguei a essa conclusão de que, muitas das vezes, o cara é contra o aborto, melhor dizendo. Né? Uma coisa é ser contra o aborto, outra é ser pró-vida. Muitas vezes o cara é só contra o aborto, mas ele não é pró-vida, porque ser pró-vida é você ser pró, por exemplo, a doutrina social da igreja aplicada no campo do trabalho. E esses caras são o contrário, eles são a favor de todo o arregaço, o arroxo em cima do trabalhador, a venda do patrimônio nacional, etc. Eu estive, Rafael, numa... Que é uma coisa, só para complementar, uma coisa que vai acabar estimulando o aborto. Porque se a mulher, o pai de família, a mulher, a mãe solteira, sei lá, está numa condição social, econômica de fragilidade, como é que ela vai ter esse filho? Então você tem que ter uma malha de proteção social. Mas os caras, eles têm uma visão restrita à questão legal. Né? Não, a gente tem que impedir o aborto no plano legal. Enfim. Se resume a isso, e na verdade é oportunismo. Porque Exato. O que eu costumo dizer sempre que é o seguinte, a questão do abortismo na sociedade. Bom, a elite internacional ela é simpática ao abortismo. Porque, Sim. Na verdade, por questões óbvias, o progressismo é abraçado como valor social pela elite global, pelos grandes banqueiros, pelos grandes grupos econômicos. Por quê? Então, eles desviam toda a distorção social que é gerada pelas práticas, né, do capitalismo de mercado, né? E aí, então as distorções sociais que são geradas por conta da acumulação desmedida de capital, elas são escusadas, né, nessas ONGs. Não, aborto, direito ao aborto, essa coisa toda, e tantas outras, né, que eles encampam. E na década acho que foi no começo dos anos 2000, eu estive no Clube Nacional, né, o Clube Nacional era o Ribas Paiva, é um picaretão aí, que é do ND, que é ligado ao Círculo Militar, aos maçons do Círculo Militar, era o
Era basicamente o Muro das Lamentações das viúvas do regime militar, a gente falava. Eles viam chorando no golpe e tal. Saudosistas. O Ribas Paiva é amigo do Mourão, inclusive, né? Ultraliberal. Mourão, o vice-presidente da conferências aí em círculos aí ligado ao Banco BTG, corretoras, e o posicionamento deles é abertamente liberal. Diferente de algumas pessoas que estavam na DESG, até onde eu convivi, como mesmo o contra-almirante já falecido, Roberto Gami Silva, que era realmente nacionalista antiliberal. Mas esse pessoal da caserna aí já está totalmente corrompido no esquema liberal. E, o que a gente pode esperar desse pessoal, né? Retomando o fio da meada, você estava falando agora há pouco, né, do movimento Pró-Vida, né, do qual o Paulo participa, exatamente, que captura o voto católico para uma plataforma de direita. O Paulo ele andou pelo Opus Dei, né? Eu não sei se ele é membro hoje do Opus Dei, mas ele foi Opus Dei, né? Ele fez com o Proécio Neves. O que a gente pode falar sobre o integralista que faz campanha para Proécio Neves? É absurdo, não tem mais o que falar. Isso daí já absurdo. Acabou qualquer possibilidade de considerar que autêntico. Não tem conversa, não tem como conversar. É uma coisa que já elimina a outra. É a mesma coisa. Eu sou pelo Papa e por Maomé. Uhum. É uma coisa ou outra. Um anula o outro. Então, isso daí já seria o decisivo. E com relação ao nacionalismo econômico? Porque o liberalismo, a estrutura de sociedade que o liberalismo cria, salve-se quem puder. Né? Então, toda a destruição de valores que a gente vê hoje, ela é propiciada justamente pela preponderância desmedida do capital e a destruição orgânica de qualquer coesão orgânica da sociedade. Eu acho que foi você quem me mandou, se não for, você me corrija, um gráfico mostrando que nos países ex-comunistas a população é mais anti-LGBT do que nos países liberais, capitalistas da Europa Ocidental, né? Onde você não teve ali a presença de um regime, né, comunista. É muito interessante você falar isso, porque eu não sou eurasiano, não sou putinista. Tá? Nem eu também, todo mundo sabe. Eu não presto essa reverência toda à China, que muitos aí prestam, sabe? No caso até vale citar o movimento dissidente, a Nova Resistência, né? Eu não entro na Nova Resistência porque eu tenho diversas divergências com o pensamento deles, mas eu considero que a Nova Resistência, como um movimento dissidente, ela presta um papel muito melhor do que a FIB. A FIB se tornou uma vergonha. Ao menos eles são coerentes, né? Com o que diz. Exatamente. Agora, o Putin, ele é um estadista de verdade, né? E a China, recentemente, tem um amigo meu que mora hoje na China, ele está 4 anos lá, eu conversei com ele no WhatsApp esses dias. Surgiram leis do governo chinês para enquadrar os homossexuais, né? Não seria bem isso, seria tirar a questão dos efeminados da vida pública, para dar mais virilidade, mais masculinidade para os rapazes. Isso. Eu falei, como que é essa história? Ele falou, porque tem muitos rapazes aqui que estão se tornando andrógenos e eles estão tornando muito preguiçosos. Por influência do Ocidente liberal. Exatamente, está perdendo o caráter viril. E o governo veio com medidas para mudar isso. Então, eles já passaram a observar isso como Putin, as leis aí que amparam o gaysismo foram banidas da Rússia. Então, seria muito mais coerente da FIB analisar esses fenômenos e pontuar, mas eles preferiram o quê? Se calar. Eles se calam onde eles não podem falar, eles não se declaram trampistas. Né? A FIB eu desconheço, né, deles terem sido declarados trampistas. Mas eles também não... Então, é aquela coisinha de só flutuar naquela tendência que eles acham que eles possam se inserir dentro de algo que possa ser conveniente para abrir alguma porta para eles.
Mas eles não abrem, né? Nunca que não se abre. E eu não vejo, sinceramente, eu não vejo ninguém lá, ninguém, zero, ninguém, nenhuma... Porque você falou de abrir a porta, eu me lembro que em 2019, uns rapazes ligados à Cali, também ligados à FIB, diziam para mim, não, olha, calma, vai chegar a hora, os integralistas vão tomar o governo. Primeiro, como você disse, quer dizer, o movimento integralista hoje, né, organizado na FIB, não tem nem quadros para isso, para tomar um governo, né? Se precisar de quadros, ainda tem isso. Não tem ninguém lá. De quem eu sei que é liderança lá, vamos falar, assim, que eu sei, que é visível. Moisés, Victor, Lucas, Paulo, aquele rapaz matou. Nenhum deles tem condição de nada, entendeu? Eles não têm condição de propor uma plataforma, seja econômica. Ocupar um ministério, enfim. Não tem. Nenhum deles tem condição de nada. O negócio deles é fazer politicagem, né? Tirando... o Victor e o Paulo, acredito que até leram bastante, mas eles não são intelectuais, eles não formularam nada, eles não têm um pensamento... o que eles, assim, de efetivo eles propõem para o país? Exato. Nada. Uma das coisas que muitos comentam a respeito do Barbuia é que, assim, de fato, um intelectual, a gente reconhece isso, mas que fica no plano das ideias, né? No mundo das ideias. Ele não consegue descer desse mundo para o plano concreto e propor soluções efetivas para o contexto, né, do momento que nós estamos vivendo no país, no mundo, etc. Eu particularmente não considero o Victor intelectual. Eu reconheço a erudição dele, sim. A cultura dele, ele é um homem culto, ele é um cara culto, mas eu nunca vi ele propor nada de original. Acho que o intelectual tem que romper um pouco, não é só a erudição. Certo. Não eu li 10 mil livros, então eu sou intelectual. Beleza. Não, peraí, o que você formulou como um pensamento seu? Ele nunca formulou nada. A contribuição que você deu, né? Ele não escreveu um livro. Que intelectual é esse que nunca escreveu um livro na vida? Ele escreveu alguns artigos esparsos, é um péssimo orador, né? Então, não acho. Eu acho, sim, que ele poderia dar contribuições muito boas para o movimento se ele fosse melhor, se o horário tivesse uma liderança de verdade. Por exemplo, um livro que, se eu tiver ainda a grana ainda para ter uma editora, é um livro que eu gostaria de editar, O Integralismo e o Negro. Participação dos negros, né? No integralismo. E ele teria subsídios intelectuais, de bibliografia para escrever um livro desse. Eu tenho certeza que ele conseguiria escrever um bom livro. Dando uma enxugada no português empolado dele, né? Porque ele escreve aqueles artigos que eu acho que ele pensa que viveu na década de 20, 30 ainda, né? Sim. Ele não escreve errado, ele sabe as normas gramaticais corretas, mas a forma do texto dele eu acho terrível. Né? Sim, é porque é preciso você atingir o público. Exatamente. Está querendo atingir. Ele vive num outro planeta. O Victor vive num outro planeta. Eu tenho a impressão que ele não é desse mundo, às vezes, sabe? Parece que ele veio diretamente de uma máquina do tempo para o presente. Então, ele é meio alienado da realidade, entendeu? Perfeito. Mas, assim, de todos esses daí que eu citei, ele é o menos ruim. Ele é o único que eu vejo alguma pureza ainda, apesar de tudo. Os demais não passam de meros oportunistas. Perfeito, Marcelo. Eu vou terminando aqui a nossa entrevista. Eu quero, inicialmente, aqui nessa conclusão, agradecer a sua disponibilidade em falar conosco, em trazer esse subsídio todo aqui para nós. Isso vai ser de muita valia para o pessoal que acompanha o canal. A gente precisa colocar os pingos nos is. E abro, então, para as suas considerações finais, se você tiver alguma a fazer. Eu gostaria de dizer o seguinte, para que não se abra a mão de ler, estudar o integralismo, as obras, as políticas do período de Plínio Salgado, Gustavo Barroso, mesmo do Reale, Obiano Melo, por conta do que é a FIB hoje, entendeu? O integralismo foi um movimento importante na história do Brasil, um movimento nacionalista, primeiro um movimento de massas. Eu acho que muitas das ideias do integralismo elas continuam presentes e atuais,
Mas o fato da frente integralista ela se prestar esse papel lastimável que se presta como o movimento integralista não faça com que as pessoas deixem de entender o que realmente foi o integralismo histórico, né? Então, a gente tem que saber separar as coisas. Não é porque a FIB hoje está coadunando com esse governo criminoso que a gente tem que considerar que o integralismo por si é uma coisa ruim, entendeu? Perfeito. E eu não estou nem dizendo para ninguém ser integralista, mas leiam, estudem, né? Vão atrás. Barroso era um antissemita, era nazista, não é nada disso, é tudo bobagem. Peguem e leiam os livros do Gustavo Barroso, leiam o que ele escreveu na época, estejam à vontade para criticar, para questionar, mas são livros que merecem ser lidos. Independente do que a FIB ou de que um ou outro membro da FIB possa dizer hoje, entendeu? Essa é a minha mensagem final. E vamos torcer, né, para aparecer uma liderança política digna no país, que infelizmente nós não temos hoje, infelizmente. Pois é, nosso trabalho aqui é tentar criar uma frente, uma alternativa, né? Se você fosse presidente, meu voto era seu, Rafael. Obrigado. Nosso trabalho é de formiguinha, mas é o que a gente pode fazer no momento, fazer a sementeira, plantar, né? A árvore talvez a gente não veja crescida, mas a semente a gente está tentando jogar. Eu queria também perguntar a você, só para finalizar, a respeito de um artigo que você, inclusive, mandou para mim. Eu acho que é o Integralismo e a Questão Social no Século XXI, não é esse o título? Sim, foi um capítulo do livro do saudoso Gumercino Rocha Dória, né? Onde é que o pessoal pode encontrar esse artigo seu? Esse artigo é excelente, eu acho que é uma introdução muito boa para quem está começando a estudar o integralismo. Eu não tenho o livro, mas que eu saiba, ele foi publicado no livro do seu Gumercino, em comemoração aos 75 anos do Manifesto de Outubro de 32. Perfeito. E, assim, devo dizer, né, sem falsa modéstia, pelo que eu ouvi de mais de uma pessoa, o senhor Gumercino disse que considerava o meu artigo o melhor de todos do livro, né? Eu não tenho o livro. Realmente ele é bem didático. Bem didático. Eu tenho isso só em PDF, mas eu dou 100% de autorização para publicar em qualquer canal que você quiser distribuir, sem nenhuma... Então, ok. Então, eu vou deixar disponível, que eu vou ver se eu transformo o PDF em Google Docs e deixarei o link disponível para o pessoal entrar no Google Docs, no meu perfil do Google. Aí o pessoal pode ler lá. Perfeito. Acho que vai ser muito útil para o pessoal compreender direitinho o que é o integralismo a partir de um dos seus próximos aí. Evidentemente foi escrito em 2009 ou 10 isso, e assim haveria muitas considerações a se fazer no momento presente que aconteceram depois, mas considerando que minha passagem no integralismo acho que pontua bem minhas posições, para não deixar dúvidas sobre o que eu penso. Perfeito. Marcelo, muito obrigado, e a vocês também que nos acompanharam aqui no canal. Obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima. Obrigado.